lado oculto do rei Salomão. Mesmo antes de nascer, a vida do rei Salomão já prometia que ele seria um homem importante e com muitas riquezas. A história conta que ele era filho do rei Davi e teve vários momentos de glória. Em um tempo em que a paz era prosperidade, reinavam em Israel a conhecida Era de Ouro. Muitos acreditam a fama de Salomão, a sua fé, que atendia aos pedidos de Deus à risca, e a humildade que ele teve apenas ao pedir sabedoria para governar. Quando Deus apareceu em seu sonho, isso fez dele um dos homens mais famosos do mundo. Mesmo que você não tenha lido a Bíblia ou desconheça esse personagem, provavelmente você já ouviu falar da história das duas mulheres que diziam ser mãe do mesmo filho. Por ordem do rei, a criança seria cortada ao meio, já que não dava para saber quem era a mãe verdadeira. E cada parte da criança seria distribuída entre as duas mães. Uma concordou, mas a verdadeira mãe suplicou pela vida do seu filho, e eles descobriram quem estava falando a verdade. Essa é a história mais famosa conhecida do poderoso rei Salomão. Será que esse rei foi realmente tão bondoso? Sabemos que todos escondemos algum segredo. E agora vamos falar sobre o lado oculto do rei Salomão. O rei mais sábio de todos, como era conhecido, é considerado um profeta e representante de Deus pela religião islâmica. Mas o mito sobre o lado obscuro e reprimido de Salomão dizia que ele era um mago muito poderoso e tinha os 2 pés no ocultismo. Durante a vida, esse rei levantou importantes obras. Então, a história de que ele estudava muito não era bem um mistério. Agora, sobre o que se interessava é que é o grande segredo. A pista de que ele estava mexendo com coisas proibidas. Naquele tempo, foi encontrado alguns textos que fazem parte do Testamento de Salomão e das chaves maiores e menores. Esses documentos têm muitas passagens sobre assuntos de astrologia, esoterismo e a relação com outros deuses e religiões, e também sobre as invocações de demônios e espíritos. Os relatos de que ele, mais pro fim da vida, tenha se desviado dos ensinamentos de Deus, colocando ainda mais lenha na fogueira. Por ter casado com várias mulheres estrangeiras, como estratégia política, Salomão mandou construir altares de adoração para falsos deuses, para agradar suas várias esposas. O rei supremo não só aceitava o paganismo de suas companheiras, como também passou a acreditar e criar suas próprias teorias. Voltando para as chaves e o testamento do rei, a lenda conta que tudo começou quando o rei ouviu a história de um servo que teria sido atacado por um demônio de nome Ornias. Esse demônio tem a fama de estar sempre em busca de pessoas para sugar a sua vitalidade e juventude, quase uma metáfora sobre os seres imortais. E bem capaz que um rei como Salomão, com tanta influência e riqueza e poderes, desejasse mesmo viver para sempre. Bom, depois dessa história sobre Ornias, o rei Salomão começou a praticar rituais de invocação e proteção, que hoje são conhecidos como a arte de Almadel. Os mais conspiradores acham que foi assim que ele conseguiu invocar a presença do anjo Gabriel para receber o dom da sabedoria divina. A chave menor. A chave menor é um livro dividido em 5 partes, com textos muito antigos mesmo, sobre magias, conjurações e práticas esotéricas. A primeira lista o nome de alguns demônios. A segunda fala sobre os espíritos aéreos que descobrem segredos. A terceira ensina como lidar com a invocação de anjos e também os classifica de acordo com os signos do zodíaco. Já a quarta e a quinta parte falam sobre o passo a passo dos rituais e as orações certas para cada um. Nesse livro, ele conta que todas essas ideias vieram através do conhecimento concedido pelo anjo, e a invocação de Gabriel parece ter rendido muito mais que sapiência a Salomão. O arcanjo teria confiado a ele um anel poderoso, com uma estrela de 6 pontas.
Hoje nós conhecemos como a estrela de Davi, símbolo do judaísmo. Como o anel em mãos, o rei tinha poder suficiente para controlar demônios e espíritos, e não poupava ordem para que eles cumprissem tarefas secretas, e em seu lugar, supostamente, o poder do anel teria corrompido a mente do rei, que assumiu o controle de Ornias, só para chegar a Beelzebu, o príncipe dos demônios, e pedir ele que concedesse poder sobre uma legião de almas. Além da conta que Salomão teve em seu poder 72 anjos caídos, condenados por desejar filho dos homens. Nada podia parar o rei Salomão, e com pleno poder sobre esses demônios, ele começou a erguer a construção do Templo de Salomão, que é considerado o primeiro da cidade de Jerusalém. Com o templo pronto, as primeiras histórias sobre a relação entre os demônios de Salomão e a maçonaria começaram a circular. Várias lojas maçônicas do mundo têm alguma conexão entre esses seres espirituais. Tão grande poder e influência guardava inimigos e derrotas magistrais do reino de Salomão. Uma coletânea de livros sagrados dos judeus e o livro de Tobias sobre a origem judaica contam histórias de que ele teria sido confrontado pelo rei dos demônios, Asmodeus, que o enganou, roubou o anel do poder e jogou no mar para que os peixes comessem. Os servos demoníacos que supostamente levaram o rei à glória agora se rebelaram contra ele. Além disso, como castigo, Salomão foi banido de seu próprio reino. Passou a viver como mendigo, vagando e trabalhando dia e noite, a mais de 600 quilômetros de Jerusalém. Histórias antigas de rabinos contaram que Salomão estava vagando por um mercado quando encontrou o peixe que tinha comido o anel do poder. Decidido livrar seu antigo reino das garras do poderoso rei dos demônios, ele voltou para Jerusalém, invocou o arcanjo Rafael, que destronou Asmodeus, abrindo caminho para o sucessor de Salomão. Apesar de parecer uma coisa ruim, do mal, quem segue os princípios e os caminhos místicos das chaves de Salomão diz que os rituais não são ruins assim, e que não invocam demônios perigosos de outras dimensões. Na verdade, os ritos liberam demônios e espíritos que habitam na própria consciência do homem, que estão presos no grande vaso de bronze da nossa mente. Por isso, alguns passos dos rituais são encenações da morte desses seres, usando uma espada considerada mágica. Quanto mais força a pessoa tiver para matar ou controlar esses demônios, mais poderosa ela será. Tem quem acredite que cada um desses espíritos internos são responsáveis pelos traços da nossa personalidade. Geralmente, são aqueles aspectos negativos que a gente tenta esconder a todo custo, reprimindo em segredo. E a feitiçaria trata. O objetivo principal é fazer a pessoa invocar, enfrentar e controlar a sua própria natureza humana. Por isso que os rituais da chave menor de Salomão vivem sendo tema de debate entre magia negra versus purificação espiritual. Bom, esse foi o vídeo sobre o lado oculto do rei Salomão. Se você gostou, curte, comente e compartilhe para o crescimento do canal. A paz do Senhor e até a próxima.